Graça e paz. Que o Senhor nosso Deus nessa noite possa nos abençoar de uma maneira profunda. E já foi falado aqui nessa noite, né, do Cordeiro Pascal, que não é nada disso que o mundão aí fora percebe, mas que o nosso Deus tem trazido para nós uma grande realidade. O irmão Oswaldo já falou e nós já sabemos. Amém, Jesus? Mas nessa noite aqui, queria compartilhar com a igreja uma palavra que está no Salmo de número 40. Louvado seja Deus. Esse salmo maravilhoso que tem calado o nosso coração de uma maneira profunda. E ele fala da oração para livramento do salmista Davi. E aqui no versículo 8, aliás, no versículo 7, ele fala assim, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma profunda, Senhor. Queremos estar preparados, ó Deus, diante de Ti, diante da unção do Teu Espírito, Senhor, com esta palavra, Pai. E que nós possamos, Senhor, como vaso, Senhor, Teu, ó Pai, ser usado de uma maneira simples, mas profunda, Pai. Nós queremos determinar nessa noite que a Tua palavra seja através do Teu Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém? Diga graças a Deus, irmãos. Irmãos, aqui, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós procuramos encontrar Jesus Cristo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E o irmão Oswaldo sempre fala aqui. E essa semana falou de novo, né? Se nós lermos o Velho Testamento e não encontrarmos Cristo, nós não lemos. É como se nós não tivéssemos lido. Então, automaticamente, nós temos que ler, observar, meditar e nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. Tanto no início de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. E a revelação de Deus, do Pai para nós. E aqui, irmãos, nós precisamos encontrar esse Cristo maravilhoso, ainda que seja repetitivo. E a palavra de Deus, ela é repetitiva para nós. E tem que ser assim, para que nós possamos ser inculcados através da sua palavra. Então, o que nós aprendemos aqui? Deus presente na criação. Irmãos, quando nós lemos o Velho Testamento e o Novo Testamento, é Deus presente na criação. E aqui também, é Deus presente na transformação do homem, na criação do homem. É Deus presente na transformação e na salvação do homem. Amém, Jesus? Então é Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos a presença do Senhor Jesus Cristo. Interessante, porque muitas vezes nós olhamos com os olhos naturais e nós não conseguimos ir e observar e absorver coisa nenhuma, porque ela é revelada através do Espírito Santo para nós. Então, e através de figuras aqui, tipos modelos, sombra, é algo que simboliza a divindade de Deus. Era a presença do Pai e do Filho, irmãos. Então, fica claro aqui que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é Deus revelando o Filho para nós. E o Filho amoroso, o Filho abençoador, o Filho
que veio para nos dar vida e vida com abundância. E lá na cruz do Calvário, ele se fez homem ali, né? E através do sangue derramado, ele fortaleceu a nossa fé e a nossa salvação. E aqui, irmãos, este é o principal objetivo aqui da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Velho Testamento, é revelar o Filho para nós. Amém, Jesus? Então nós precisamos nos ater a isso, queridos. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, seja no Salmo, seja no livro de Gênesis, até Apocalipse, nós vamos encontrar a presença do Pai e do Filho. Então, é algo que para nós, quando nós éramos, por exemplo, foragidos da presença do Senhor, nós não sabíamos dessas coisas. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e fechamos a Bíblia e fomos dormir ou coisa parecida e ficou por isso mesmo. Mas agora não. Agora nós lemos, meditamos e deixamos a confirmação do Espírito Santo abundar no nosso coração, de uma maneira profunda. Porque agora nós sabemos o Deus que nós servimos, de onde nós viemos, aonde nós estamos, para onde nós vamos. Nós sabemos agora. Então nós conseguimos extrair ali do Velho Testamento, através de símbolo, através de sombra, através de tantas coisas, que através de uma rocha, de uma pedra, nós conseguimos extrair a presença do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então aqui, irmãos, estava no coração do Pai, aqui, Isaías capítulo 9, fala realmente aqui, do versículo 2 em diante. Olha, vamos ler aí, Isaías, capítulo 9. É a revelação de Deus, irmãos. Estava no coração de Deus que Cristo Jesus fosse apresentado ao mundo. E 700 anos depois, essa profecia foi concretizada, através do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o versículo 2 de Isaías 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando repartem os despojos. E no versículo 7, irmãos, de Isaías 9, fala assim, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, amados, o que nós aprendemos aqui? Coisa maravilhosa, 740 anos, mais ou menos, antes de Cristo nascer, houve uma promessa, amados. E essa promessa é a mesma promessa que nós estamos esperando agora da volta do Filho de Deus, para buscar a sua igreja. É a mesma coisa. Aqui seria o quê? Deus usando o profeta Isaías, e o povo estava em trevas, eles viram uma grande luz, como nós lemos aí. Era a presença de Jesus já, amados. Era a presença de Jesus. Então, 7 séculos depois, essa promessa, essa profecia aqui, ela se cumpriu quando João Batista estava pregando ali no Rio Jordão, ali no deserto, na beira do rio, e batizando nas águas. Ele dizia de Cristo Jesus. Tanto é que ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, tudo estava se concretizando. E aqui, o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos lá, João, capítulo 1. Louvado seja Deus. João, capítulo 1, versículo 4 em diante. Só para nós pegarmos aqui um entendimento, e nós sabemos que tudo, irmãos, foi profetizado, e tudo aconteceu para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse exaltado e glorificado. Olha aqui, irmãos, no versículo 5 dessa palavra de João. Não, o versículo 4 de João, capítulo 1. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É a mesma luz de Isaías, irmãos. É o mesmo resplendor, a mesma luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificasse da luz, a saber,
a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Essa luz que Isaías profetizou. Era a luz que viria para nos dar vida, para nos dar a salvação, para nos dar, quem sabe, uma transformação, não é verdade? E aqui, irmãos, e no verso 15 a 18 desse mesmo capítulo, primeiro, ele testemunha dele mesmo e revelou o testemunho de Jesus Cristo. Vamos ler aqui, olha o versículo 15 aqui de João, capítulo 1. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Quer dizer, antes da fundação do mundo, nós já éramos dele, do Senhor. E aqui, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Quer dizer, Cristo nos revelou o Pai, e o Pai nos revelou o Filho. Amém, Jesus? Então aqui, irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa palavra maravilhosa, e a Bíblia diz aqui na Sagrada interpretação aqui, ela mesma interpreta ela. A Bíblia interpreta ela, irmãos, não tem erro. Quando nós lemos um versículo, um capítulo do livro de Gênesis, no Velho Testamento, e nós vamos lá em Apocalipse, a Bíblia não contradiz. Ela exemplifica a própria palavra através da unção do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá entendimento de que Jesus está tanto no Velho Testamento como no Novo, através da unção do Espírito Santo. E aqui, irmãos, não é um livro qualquer, como foi falado aqui, o irmão Oswaldo falou aqui no início, aqui, a Bíblia não é um livro qualquer, não é uma historinha qualquer, é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Então, ela é a revelação de Deus para nós. E essa palavra aqui, irmãos, ela foi divinamente inspirada para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, reunidos aqui, na presença do Senhor. Falando, cantando louvores, como nós já cantamos aqui nessa noite. Amando os irmãos, a comunidade, se amando, esperando a grande volta do Senhor, irmãos. É através da unção do Espírito, da revelação da palavra, contida na Bíblia Sagrada. É por isso que nós precisamos nos ater a isso aqui, E o Salmo 40 aqui, que nós já lemos, né? Mas vamos ler aqui, irmãos, Deuteronômio 17, que faz parte desse contexto. É interessante, irmãos, que havia uma lei para os reis. Eles tinham que obedecer os mandamentos. Olha aqui, vamos lá em Deuteronômio 17. Apenas uma breve palavra para nós pegarmos o fio da meada aí. No capítulo 17 de Deuteronômio, fala assim, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, quer dizer, uma cópia, na verdade, uma cópia desse livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos para se cumprir. E isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nessa palavra? Essa palavra aqui é tremenda, irmãos. Diz que existiu uma lei aqui que os pais deveriam, que os reis deveriam seguir os mandamentos. Eles deveriam guardar os mandamentos e colocar em prática no seu dia a dia. E todos os dias aquele rei deveria ler diante do povo esses mandamentos. Então eu achei interessante isso daqui, irmãos, que e hoje o nosso livro é a Bíblia Sagrada, irmãos. É por isso que nós temos que ler a Bíblia todos os dias, inculcar aos nossos filhos, e falar aos nossos filhos, à nossa família, para guardar os mandamentos do Senhor, para que nós não venhamos a complicar a nossa vida espiritualmente, mas ser abençoado pela palavra do Senhor. E aqui, irmãos, e esse rolo estava escrito, quando se assentares no trono do seu reino. Todo rei que era colocado ali, ele tinha que ler esse estatuto. Era uma ordenança do Senhor.
E agora o rei Davi estava lendo essa mesma palavra no Salmo 40. Eu achei muito interessante, irmãos, porque ele pediu aqui que escreverás uma cópia dessa lei num livro. Por isso fala do rolo do livro, está escrito de mim. No rolo do livro está escrito de mim, o Senhor Jesus falou. O salmista Davi falou. E essa palavra, irmãos, tem que estar no nosso coração, no nosso lábio, na nossa mente, no nosso espiritual, para que nós possamos falar para os nossos filhos. E em segundo lugar, terá consigo nele, e lerá todos os dias, assim aprenderá a temer ao Senhor. Isso é para o rei obedecer, irmãos, e para nós também obedecermos. E aqui, irmãos, e isso farás para que o teu coração não se eleve sobre seus irmãos. Sabe, irmãos, nós não podemos nos elevar acima dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Nós temos que ser uma base geral. O nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele é o nosso Deus. E só a Ele nós vamos temer e obedecer. Mas aqui nós vamos nos amar uns aos outros. Ninguém aqui é maior ou maior que ninguém. Quem diz amém? Mas nós somos filhos do mesmo Deus. Amém, Jesus? Olha que coisa interessante. E não se eleve seus irmãos, e não se aparte do teu coração do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. O seu reinado será prolongado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então aqui, irmãos, agora no Salmo 40, que nós lemos aí, nós vamos ver aqui, ó, do versículo 7 ao 10. Jesus mesmo disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Agrada-me. Jesus tinha, sabe, irmãos, uma singeleza, um amor excepcional, grandioso, profundo em fazer a vontade do Pai. Ele tinha prazer de fazer a vontade do Pai, mesmo estando no caminho da cruz, passando por aquela adversidade, aquele sofrimento tão grande, mas ele tinha o prazer, porque ele estava envolvido nas coisas do Pai. Então, irmãos, isso aí é um aprendizado para nós. Às vezes nós passamos por uma pequena tribulação, fala a verdade. E às vezes nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e ficamos sem ação. E aqui a palavra de Deus diz que nós não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Essa palavra Deus falou para Josué também: olha, Josué, siga em frente, olha para o alto, não olha para os lados. Mas olha para o Redentor, aquele que vos dá a vida, aquele que tem o caminho reto para vocês. Então aqui, irmãos, ó, o que nós aprendemos aqui nessa palavra aqui, ó? É esse prazer que eu e você, a igreja, e nós estamos reunidos como igreja, irmão, no mesmo objetivo, adorar o Senhor. E nessa noite nós queremos fazer, e precisamos fazer isso. Porque nós precisamos estar diante desse amor, mas com o coração aberto. Um sorriso dos lábios, sabendo que a obra já foi feita, a obra da cruz, a expiação da cruz. O sofrimento, o Cristo já fez por nós. E hoje nós estamos aqui apenas louvando e adorando, irmãos, essa presença que é tão maravilhosa na nossa vida. E nós precisamos respirar aqui diante de Deus isso, irmãos. Ter o prazer de adorar, de cantar o Senhor, de levar a sua mensagem para aqueles que ainda estão, quem sabe, afastados, ou, sabe, longe do caminho do Senhor. E aqui diante da sociedade, diante da nossa comunidade, no trabalho, na escola, irmãos, aonde nós estivermos, nós precisamos ter o prazer de falar do amor de Deus. É isso que o rei Davi estava expressando. Ele queria fazer apenas a vontade do Senhor, assim como o próprio Senhor Jesus fez a vontade do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Esse testemunho aqui, irmãos, é na concepção da palavra. Não é assim, falar, eu vou tentar fazer. Sabe, eu não consigo, mas eu vou tentar. Não, irmãos, Ele já fez tudo por nós. Nós somos privilegiados. Esse dia eu estava conversando com a minha irmã, eu falei, puxa vida, como nós somos privilegiados. Nós temos um Deus zeloso que nos salvou através do seu Filho. Nós temos a plena certeza da salvação eterna. Antes da fundação do mundo, nós já tínhamos essa salvação. E muitas vezes nós ficamos titubeando entre dois pensamentos. Muitas vezes é fácil, né, irmãos, olhar para um lado e cair, do que olhar para o alvo e subir para a glória com o Senhor. É diferente, irmãos. Há uma grande diferença. Então aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 7 ao 10, pode abrir aí, nós vamos ler aqui. Hebreus capítulo 10, louvado seja Deus. E do versículo 7 ao 10, ele fala assim, ó.
não te deleitasse com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, irmão, sempre Jesus falando, Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu preciso fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. E ele fez a vontade do Pai, porque ele estava ligado ali com o Pai. Ele e o Pai eram o mesmo, irmãos, o mesmo Deus. Olha aqui, ó, depois de dizer assim, como acima nós lemos, sacrifício e oferta não quisesse, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Novamente, irmãos, e nós? Nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai é que nós venhamos a conhecer o teu Filho, Jesus Cristo. Que nós possamos obedecer a sua palavra. E que nós possamos estar ligadinhos nesse mesmo Espírito, sabendo que brevemente Ele busca a sua igreja. E nós aqui, essa comunidade, faz parte da igreja do arrebatamento. Ainda que você nunca pense nisso, mas é a realidade para nós. Está escrito no rolo do livro. Essa é a realidade que nós estamos esperando a qualquer momento. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, ó, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus cumpriu o mandamento, mas Ele deixou um novo mandamento para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós cumprimos, aqui cumpriu as leis e os profetas, irmãos. Ó, estamos esperando agora a redenção final. E nos comportando como servos fiéis, solícitos dessa tão grande salvação, sabendo que tudo já foi profetizado, está tudo organizado e planejado, antes da fundação do mundo. Muitas vezes nós esquecemos disso. Mas aqui, irmãos, ó, obediência ao Pai, louvado seja Deus, sacrifício perfeito, uma vez por todas, uma única oferta, ela está sendo válida até a sua volta gloriosa. O sangue perfeito, eficaz, derramado uma única vez. Sangue purificador e poderoso para nos levar para a glória eterna. Posso ouvir um glória? Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos nos ater a isso. Precisamos. Podemos dizer que há poder no sangue de Jesus. Antigamente nós não tínhamos essa graça, essa liberdade de dizer, há poder no sangue de Jesus. Nós tínhamos dúvidas. Nós viemos do mundão aí fora cheio de dúvida, cheio de contratempos, cheio de enfermidades, tanto física como espiritual. Mas lá na beira do caminho, Ele nos achou e nos conduziu para o caminho da cruz. E lá nós aprendemos o verdadeiro caminho, aquele que nos leva para a redenção final. Brevemente Ele vem para buscar eu e você. E nós podemos, e eu fico aqui pensando, amados, como tudo isso, o que tudo isso envolveu, vamos dizer assim. O que tudo isso custou. Às vezes nós não paramos para pensar. Às vezes nós lemos ali, tá bom, glória. Não. Tudo isso custou um preço, irmãos. Custou a vida do Filho de Deus, aqui na face da terra. Custou um sofrimento muito grande, que era para mim e para você passar. Mas Ele foi no nosso lugar. E lá no nosso lugar, Ele se entregou para o Pai. Primeiramente para o Pai. E segundo, para mim e para você, igreja do Senhor. Sabe, então vale a pena nós estarmos aqui reunidos. Olha, como vale a pena. Como vale a pena, irmãos. Essa horinha que nós passamos aqui, nós estamos ganhando, sabe? E nos infiltrando nesse projeto espiritual tão maravilhoso que é a salvação das almas. Há um projeto, irmãos. E esse projeto Cristo cumpriu lá na cruz. Em amor, primeiramente ao Pai e depois por mim e por você, pela igreja, pelos filhos.